Que bênção é ter você aqui com a gente. Hoje é segunda-feira. Seja muito bem-vindo. E a partir de agora estamos entrando no ar com mais uma edição do Manaí News. Lembrando, Manaí News sempre de segunda a quinta-feira, logo após o culto online, o culto à noite. Terminando ali o culto, a gente já entra juntinho com o Manaí News. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho, e a partir de agora, nós vamos compartilhar com você vários eventos, diversos eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata pelo Brasil e também no exterior. Fique com a gente, a partir de agora o Manaí News está entrando no ar. Louvado seja o nome do Senhor, mas antes, vamos lá, participe conosco aqui, viu? Participe conosco, faça a sua inscrição no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, dá aquele joinha, compartilhe, evangelize. E agora sim, vamos para as nossas matérias aqui no Manaí News. Vamos começar falando dos eventos, sobre os batismos, né? Nós tivemos o batismo ali, no município de Araxá, Minas Gerais. Também tivemos o batismo e também uma ceia em Barra de São Francisco, interior do estado do Espírito Santo. Batismo no Manaim de Cariacica, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Mas olha que interessante, incluindo jovens que se batizaram e que foram assistidos pela equipe de acessibilidade e Libras. Olha que bênção, que vitória, não é mesmo? Tivemos batismo das igrejas de Oriente 1 e Oriente 4. E também os queridos irmãos aí do Conjunto e Tabajara. Um abraço aos irmãos, um abraço a todos os queridos irmãos aí de Cariacica e da área de Itacibá. Um grande abraço aos queridos irmãos. E falando em Itacibá, nós tivemos evangelizações, vamos falar agora dos trabalhos evangelísticos que estão acontecendo, viu? O Evangelho Sem Fronteiras, vamos falar de Espera Feliz, Minas Gerais. Evangelho Sem Fronteiras com um mini seminário e um culto especial com o levantamento ali para o diaconato em Almenara, Minas Gerais. Evangelização em Vargem Bonita, Minas Gerais. Evangelização também realizada pelos intermediários e adolescentes do Polo de Coroado, a região ali de Guarapari, aqui no estado do Espírito Santo. Evangelização com a Igreja Cristã Maranata de Itaigara, em Salvador, Bahia. Serenatas da Igreja Cristã Maranata Unimar, em Rio das Ostras, aí no Rio de Janeiro. Olha o Paulo de Mesquita aí no Rio de Janeiro, os irmãos fazendo serenatas também. Louvado seja Deus! Nós tivemos também a visita a um lar de idosos, realizado pelos queridos irmãos de Nilópolis, aí no Rio de Janeiro. Vem comigo, a gente continua, vamos falar agora sobre a ceia com os nossos jovens e obreiros ali em Ilhéus, na Bahia. Um abraço aos irmãos aí de Ilhéus. Ceia de glorificação ao Senhor em Passos, Minas Gerais. Ceia de glorificação em Sorocaba, São Paulo. Olha os irmãos aí. Vamos falar agora das reuniões especiais. Atenção, hein? Nós tivemos ali uma caravana da Orquestra Júnior, uma orquestra que você vai conferir agora. Orquestra Júnior Perfeito Louvor, visitando as igrejas de Vila Velha, aqui no estado do Espírito Santo. Amém. Culto de formatura da Igreja Cristã Maranata Várzea Grande, ali no Mato Grosso. Culto de glorificação também pelo projeto Aprendiz, na área de Porto de Santana, em Cariacica, Espírito Santo. Vem comigo, vamos falar agora sobre o Seminário Especial de Acessibilidade. Isso mesmo, acompanhando também os Unidos em Famílias, o trabalho do Unidos em Família, no Manaim de Uberlândia, em Minas Gerais. Tivemos vigílias, vamos ver os irmãos ali, os nossos jovens em Itaú de Minas. Um abraço aos irmãos aí de Itaú de Minas. Vigília também dos jovens em Piuí, em Minas Gerais. Vigília e ceia com toda a Igreja Cristã Maranata em Campo Belo, Bahia. E os nossos cultos especiais? Culto de glorificação pelas unções de 2 servos para o Ministério da Palavra, ali na região de Realengo, Rio de Janeiro. E a Rádio Manaim sempre recebe os nossos visitantes, né? A Rádio Manaim recebeu a visita dos jovens da igreja de Colinas 1, na Serra, no Espírito Santo. Que maravilha! Especialmente hoje nós vamos iniciar com a região Centro-Oeste. Seja bem-vindo, região Centro-Oeste, com a nossa nova correspondente, a nossa irmã Rayane Biezek, do Mato Grosso do Sul. E agora, você, minha irmã,
vai trazer as notícias aqui pra gente em primeira mão. Paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge e os demais irmãos ouvintes. Neste último final de semana, ocorreram eventos especiais, onde todos os irmãos da região do Mato Grosso do Sul puderam glorificar o Senhor pelas bênçãos recebidas. Neste último sábado, tivemos um mini seminário para os trabalhadores do Manaim de Campo Grande, da região do Mato Grosso do Sul. No início do seminário, os irmãos tiveram um período de oração, onde em grupos oraram um pelos outros. O Senhor falou com cada irmão ali presente. Cumprindo a orientação do Senhor, foram trazidos 2 assuntos, sendo o primeiro, lavrador é o primeiro a se alimentar, e o segundo, o obreiro é digno do seu salário. Durante as aulas, os irmãos puderam compartilhar as suas experiências vividas durante o trabalho no Manaim. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, cumprimento a todos os ouvintes da Manaim News. Estamos encerrando hoje, este sábado, um seminário com todos os trabalhadores das equipes do Manaim, momento sublime, onde a presença do Senhor se fez muito real na vida de cada um, foi uma experiência maravilhosa, onde promessas foram feitas da parte do Senhor e também muitos momentos de relembrar experiências vividas com o Senhor a partir do nosso serviço voluntário no Manaim. Tem sido uma bênção para nós e nós glorificamos ao nome do Senhor. No domingo de manhã, os irmãos se reuniram na igreja do Amandaí, na cidade metropolitana da região do Mato Grosso do Sul, para juntos participarem de uma escola bíblica dominical especial. No domingo de manhã, aconteceu uma escola bíblica dominical especial com as igrejas da região, onde contamos com a presença dos pastores da região e do ungido da Igreja Cristã Maranata de Maringá, Paraná. Durante a EBD, as classes estavam reunidas para ensaiarem os louvores e aprenderem mais do Senhor Jesus. No final do evento, aconteceu a unção de 2 diáconos, Diácono Madeira e Diácono Luciano, aonde foram separados para ungidos da casa do Senhor, motivo de grande alegria pelas respostas das orações do nosso povo nesta região. Glórias a Deus, meus irmãos, pelas grandes maravilhas que o Senhor tem operado na região centro-oeste. Jorge, é com você. Muito obrigada a todos por assistirem. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, obrigado, Rayane, pelas informações e seja muito bem-vinda aqui ao Manaim News. Bom, e agora nós vamos para o exterior, notícias do exterior, porém, a gente sempre chama a nossa irmã Isabela Peuto diretamente dos Estados Unidos, não é verdade? Pois é, mas dessa vez a nossa irmã Isabela, ela veio com a sua família e participou do Unidos em Família em Domingos Martins, no estado do Espírito Santo. E a Isabela fez uma matéria especial. Vamos ver aí. Isabela, como é que está Unidos em Família aí, minha irmã? Conta pra gente aí as novidades sobre o exterior, diretamente de Domingos Martins, no Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, Jorge e demais irmãos. Hoje nós estamos aqui diretamente do Manaim de Domingos Martins, no 13ª edição do Unidos em Família. E nós vamos aproveitar essa oportunidade e estamos aqui com o pastor Ronildo Scherrer, que é o coordenador da Igreja Cristã Maranata nos Estados Unidos e Canadá. Paz do Senhor, pastor Ronildo. A paz do Senhor, Isabela, e a paz dos nossos irmãos, telespectadores da Manaim News. Estamos aqui diretamente, Domingo Martins, participando desse evento maravilhoso que está acontecendo esses dias. Tivemos um grupo bom da América do Norte aqui. Sim, tivemos irmãos lá de Boston, tivemos irmãos da Flórida, né? Estamos aqui unidos novamente, participando e marcando presença aqui no Brasil. E o senhor mora na Flórida? Sim, moro na Flórida há 20 anos. E conta para nós, na semana passada, lá na igreja de Orlando, que o senhor é pastor, nós tivemos... Nós tivemos lá em Orlando, semana passada, um encontro com os pais e um mini seminário, onde nós tivemos a oportunidade de trazer uma palavra para os pais, direcionar aos pais, e tivemos contando a experiência do nascimento de Moisés, né? A participação, a importância de Moisés, o nascimento dele, a participação da mãe de Moisés, da irmã, tudo no sentido, trazendo para a igreja a importância de nós estarmos acompanhando aquilo que nossos filhos fazem, não é? Desde o nascimento, cuidando, e todo o papel da mãe de Moisés, como a igreja,
da irmã de Moisés, como os irmãos, como os membros da igreja. É importante nós estarmos juntos e dando a continuidade àquilo que é passado para eles. E lá estiveram com o senhor também, outros pastores? Tivemos juntamente conosco lá a igreja de Orlando, uma família de Jacksonville, e tivemos o pastor Pirajara Freitas, Ramon de Paula e o ungido Lucas Almeida. Nos ajudou muito, né, com os dons, na assistência aos irmãos. Foi uma bênção. E a obra tem crescido ali na região da Flórida? Sim, graças a Deus, o Senhor tem abençoado muito. Nós estamos com 3 trabalhos novos lá na Flórida, um em Tampa, um em Fort Myers e esse grupo lá que está começando lá em Jacksonville. E possibilidade de termos uns 2 trabalhos começando ali na redondeza, perto de Orlando. E tivemos também, semana passada, o levantamento do diácono, o Carlos Felipe, lá da igreja de Hallandale, onde esteve presente o pastor Rogério Silva, o pastor Sábio Dantas e o nosso ungido, Wayne Royal. Que uma bênção. Grande bênção, um presente do Senhor, resposta de oração, o levantamento desse diácono Felipe. Glórias a Deus. Amém. Em Massachusetts, 175 jovens de todas as regiões do estado estiveram reunidos na ICM Marlboro para mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras. A manhã de domingo incluiu uma aula presencial, a participação na EBD e uma aula transmitida pelo pastor Marcelo Ferreira. Estiveram presentes os pastores Alessandro Afonso, Abimael Pisoni, Cleidson Pereira, Cleverson Rocha, Donald Pelto, Ednei Oliveira, Maicon Assis e Wilson Moura, e os ungidos Márcio Ribeiro e Romeu Silva. As jovens Ana, Milena e Hannah deixaram um breve testemunho. A palavra de hoje, na primeira aula, foi uma revelação sobre as distrações do mundo hoje em dia, o qual trouxe a nós uma grande experiência. It's been a great blessing. Peace of the Lord. Peace of the Lord. Na ICM Framingham, foi realizado um culto de glorificação pela formatura do projeto Aprendiz. Foram 12 formandos na primeira turma. A ICM Framingham está sob o ministério do pastor Donald Pelto. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui na igreja de Framingham, onde tivemos um culto de formatura do projeto Aprendiz. Estamos aqui com a nossa irmã Késia, que ela foi uma professora, uma voluntária que participou desse projeto, e ela vai nos relatar como foi essa bênção que foi o projeto Aprendiz na igreja. Paz do Senhor, Késia. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão nos assistindo. É com grande alegria que nós tivemos a primeira edição do projeto Aprendiz aqui na igreja de Framingham. E nós tivemos alguns instrumentos que foram ensinados o teclado, violão e violino, e também foram ensinados o som, a prática do som, e também a bateria. E durou cerca de 6 meses esse projeto, começando em fevereiro e terminando agora em julho. Foi uma grande bênção, porque os aprendizes ali puderam aprender a teoria e a prática do instrumento. E também agora nós teremos mais instrumentistas, mais voluntários trabalhando na casa do Senhor. Amém? A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus a todos. No Canadá, a ICM Ottawa participou de um mini-seminário no dia 15 de julho, com 45 presentes. Os pastores Cesário Souza, Renato Rotti e o ungido Sérgio da Silva ministraram aulas sobre o sangue, o corpo de Cristo e o batismo do Espírito Santo. Glórias a Deus, Jorge. Esses foram os acontecimentos da América do Norte para essa semana. Semana que vem estaremos de volta. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, obrigado Isabela por essas informações, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, um abraço aí aos irmãos, aqui de Domingos Martins, no Espírito Santo, os irmãos dos Estados Unidos, os irmãos do Canadá, os irmãos que estão sempre nos acompanhando aqui no Manaí News, no exterior. E a notícia não para, né? E agora nós vamos falar diretamente com os nossos irmãos da Europa, a nossa irmã Rebeca, trazendo mais notícias, mais informações para os nossos queridos irmãos. Alô, Rebeca Ribeiro, que fala diretamente de Portugal, trazendo as notícias da Europa aqui para a gente. Pai do Senhor, Rebeca. A paz do Senhor Jesus, Jorge, irmãos. Iniciamos esta edição do Manaí News com os eventos da Inglaterra, onde neste final de semana houve um culto especial de batismo na igreja de Bournemouth. 4 irmãos se definiram pelo Senhor Jesus e tomaram a decisão de descer às águas. 3 irmãos pertencem à igreja de Bournemouth e uma irmã da ICM Bristol. Foi uma tarde de festa acompanhada por cerca de 60 irmãos, mais amigos e familiares dos batizandos. Após o batismo, houve um culto especial com a ministração de uma ceia com o Senhor, quando os batizandos puderam cear com a igreja pela primeira vez. Além disso, o Senhor reservou este momento festivo
para o levantamento de irmãos para o grupo de louvor e equipe de projeção. Uma grande bênção. A igreja glorificou ao Senhor pelas muitas bênçãos recebidas neste final de semana. A ICM Bournemouth está sob o ministério do pastor Luiz Brumati. E partimos agora para a Itália, onde o Senhor operou uma grande bênção em um evento que reuniu todos os pastores, diáconos, obreiros e grupo de intercessão das igrejas deste país. O evento foi realizado via aplicativo Zoom, no qual foi transmitida uma aula com o tema O voluntariado, dízimo e ofertas ao Senhor como um ato de fé, ministrada pelo pastor Gerson Belucci. Houve a transmissão dos dons espirituais e o Senhor operou grandemente no aperfeiçoamento doutrinário de todos os irmãos. Glória a Deus! Em Genebra, na Suíça, ocorreu um culto evangelístico com a presença de 5 visitantes. Neste culto, o Senhor falou profundamente com eles através dos louvores e da palavra. No final, eles testemunharam que saíram daquele culto renovados. A obra em Genebra está crescendo mais e mais a cada dia com o trabalho de evangelização por meio das redes sociais. O Senhor tem abençoado e novos visitantes que estão tendo a oportunidade de conhecer a obra do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E, para a honra e glória do nome do Senhor, ocorreu neste final de semana em Portugal o batismo nas águas de 7 irmãos da Igreja de Odivelas, 2 da Igreja do Manaim e 1 da Igreja do Montijo, sendo um total de 10 irmãos que fizeram a melhor escolha das suas vidas. Em especial, podemos glorificar ao Senhor, pois 2 irmãos que se batizaram eram de nacionalidade portuguesa e 1 de nacionalidade angolana. Este foi um momento de grande festa e glorificação ao Senhor, com a presença de 11 visitantes de nacionalidade portuguesa que puderam ver o testemunho daqueles que desceram as águas. Estiveram presentes neste momento os pastores Ricardo Azevedo e Valmir Leal. Após o momento do batismo, foi realizado um culto especial com a ministração de uma ceia em glorificação pelas bênçãos alcançadas neste dia e por aqueles que se definiram pelo Senhor. E, neste domingo, os jovens em Portugal estiveram em festa. Houve no Manaim de Portugal um mini-seminário que reuniu aproximadamente 400 jovens de todas as regiões do país para uma tarde de comunhão e louvor ao nome do Senhor. Para este evento, o Senhor revelou um período de preparo a ser realizado pelos jovens. Os jovens então obedeceram e buscaram ao Senhor em um período de orações pelas madrugadas, uma vigília e todas as terças-feiras os jovens realizavam os estudos das perguntas da EBD. Neste período de preparo foram inúmeras as experiências com os jovens, principalmente no que diz respeito ao aperfeiçoamento no entendimento doutrinário e no aperfeiçoamento dos dons espirituais. Também houveram inúmeras experiências na vida profissional dos jovens, na qual o Senhor deu grandes vitórias e abriu portas que aos nossos olhos seriam impossíveis. Dentre as experiências vividas pelos jovens, vamos ouvir agora o testemunho da jovem Bárbara Rosini, da Igreja do Porto, que nos contou como este evento de domingo marcou a sua vida. Paz, Senhor, irmãos. Estou aqui hoje no Manaim de Portugal, pois nós tivemos a abertura do Evangelho Sem Fronteiras em Portugal. É uma grande alegria para nós, jovens, e nós vamos ver daqui para frente a mão do Senhor sobre os jovens, usando os jovens na obra, e vamos colher muitos frutos e alcançar muitas promessas do Senhor com esse trabalho de jovem. Pude ver que os jovens estavam alegres aqui, jovens de vários lugares de Portugal. E também eu glorifico ao Senhor, porque quando eu estava no Brasil, eu participei do Evangelho Sem Fronteiras aí no Brasil. E o Senhor prometeu, o Senhor falou comigo em profecias, que estaria me usando fora por outras fronteiras, como o nome já fala, Jovens Sem Fronteiras. E o Senhor falou que iria me usar. E vejo isso, o início dessa promessa do Senhor se cumprindo em minha vida. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus. Este mini-seminário teve início com a transmissão em direto da Escola Bíblica Dominical, ministrada pelos pastores Gilson Souza e Gedeu Tigueiro, diretamente do Manaim do Espírito Santo, seguido das aulas Síntese do Período Histórico e Profético da Igreja, com a ênfase nas 7 cartas do Apocalipse, e Carta de Judas, ambas ministradas pelo pastor Gerson Belucci. Neste evento, houve também um período de glorificação a Deus pelos testemunhos que os jovens puderam apresentar como resultado do poder de Deus nas suas vidas através da aplicação da doutrina e dos estudos da EBD em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor!
Esse dia marcou o início do trabalho do Evangelho Sem Fronteiras em Portugal e esse momento é especial para toda a obra no país, sendo resposta de oração de muitos jovens que ansiavam por poder servir mais e mais ao Senhor. E o pastor Ricardo Azevedo e Ronald Teixeira nos contaram como o início deste trabalho é importante para as igrejas em Portugal. E o pastor Gerson Belucci nos falou sobre a implementação do trabalho do Evangelho Sem Fronteiras em Portugal e em outros lugares da Europa. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar aqui o meu testemunho. Eu estou na obra em Portugal desde janeiro de 2005 e eu quero dizer para os irmãos aquilo que eu presenciei aqui hoje, com o início do trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, é algo extraordinário. Nós estamos diante de um grande avivamento que irá acontecer na obra em Portugal, que o Senhor está usando os jovens. Esse trabalho foi um marco, inclusive muitas pessoas se identificaram com os dons. Teve uma jovem de uma das minhas igrejas que eu cuido, que nos procurou depois, disse que se identificou com o dom e que recebeu uma grande libertação. Ela passou por um problema muito grave algumas semanas atrás, mas que durante este Evangelho Sem Fronteiras, ela foi liberta totalmente. Bendito seja Deus. E eu queria dizer para os irmãos, aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, a maravilha que foi essa reunião com os jovens. Tivemos quase 400 jovens aqui no Manaim. E a grande bênção que foi para nós aqui foi o cumprimento dos dons espirituais na vida dos jovens após o encontro. Inicialmente esse trabalho está sendo implantado aqui nas igrejas em Portugal, mas assim como foi feito na América e atingiu a todas as igrejas, aqui também atingiu a todas as igrejas de Portugal e nós, se Deus quiser, em nome de Jesus, vamos alcançar todos os países da Europa Ocidental, esse trabalho de evangelização que os jovens irão realizar. Muitos jovens estão felizes, os pastores estão radiantes com isso, e eu tenho certeza que o Senhor vai honrar aquilo que foi iniciado hoje, para a glória e honra do nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Jorge, irmãos, até a próxima semana. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando aqui ao final do Manaim News, mas espera aí, calma aí. Nesse final de semana nós tivemos Unidos em Família. Foram 3 dias ali de muitas bênçãos, né? Com as nossas crianças, intermediários e os nossos adolescentes. Antes da gente terminar, você vai ver o finalzinho aqui, olha, mostrando as imagens do Unidos em Família, as crianças louvando, glorificando a Deus, participando ali com seus familiares, com seus pais. Vamos olhar isso, olha as imagens aí, mas manda pra gente, hein? O evento que aconteceu na sua igreja para manaimnews@radiomanaim.com.br. Manaim News volta amanhã, terça-feira, mostrando a região Sudeste. E agora, fica aí com as imagens do Unidos em Família. Dá uma olhada aí. Até amanhã.